Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Sempre bom fazer aniversário. Lembrar que Deus nos concedeu o dom da vida. E é muito bom celebrar em meio a amigos e os familiares. É sempre maravilhoso. Bom, pedi para os irmãos abrir a sua Bíblia em 2 Samuel. Não vou tomar muito tempo. Essa semana também fiquei com a garganta bem debilitada, após o RVA, fiquei rouco. E no decorrer da semana ela foi melhorando, fui hidratando, água, gargarejo, né? Faz água com sal, faz tanta coisa. A gente mistura tanta coisa que vai dando certo. E essa mensagem que eu vou falar com os irmãos aqui, trazer da parte de Deus, essa mensagem foi gerada no meu coração lá no RVA. Teve uns 2 momentos lá, de algumas ministrações, e foi falado muito sobre a mesa lá, né? Que Deus estava nos convidando para sentar à mesa, a mesa do rei, né? Que havia alimento na mesa. E numa das ministrações lá dos homens, quando o irmão Marcelo teve esse momento de Deus ali, que Deus tocou nele, ele fez um ato profético ali, falando da mesa, e veio na hora esse texto, veio na hora essa história muito linda, que fala de Mefibosete, filho de Jonas, neto do rei Saul, e na hora eu comecei a contemplar aquilo ali, com aquilo que ele estava entregando à igreja ali naquele dia, e ao mesmo tempo o Espírito estava ministrando no meu coração a respeito disso. Depois teve um outro momento na oração lá, quando a gente estava buscando a presença do Senhor, a Renata também teve um momento que teve esse entendimento. Deus revelou também para ela, falando da mesa, que havia uma mesa farta, para que pudéssemos ir ter acesso a ela e nos alimentar dessa mesa. E é disso que eu quero falar nessa noite. Quero falar que há uma mesa preparada do céu para mim e para você, e o Senhor nos chama para sentar nessa mesa. Não importa a sua condição ou aonde você esteja, Deus te tira de onde você está e manda te trazer à mesa, para você se alimentar da mesa do rei. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então o tema é: na mesa a graça e provisão de Deus, né? Na mesa de Deus vem a graça de Deus. Não é porque eu sou mais merecedor que fulano e Beltrano. Quando estamos na mesa, estamos todos iguais. Quando estamos na mesa do rei, nós estamos ali sendo honrados, nós estamos sendo ali agraciados, nós estamos tendo ali provisão de Deus. Deus está nos dando alimento, honra. E lugar da mesa é o lugar da comunhão, é o lugar onde a gente tem para se abrir, conversar um com os outros. É o lugar onde a gente tem momentos para entrelaçar os nossos laços. Na mesa tem tudo isso, irmão. A mesa é um lugar de cura, é o lugar da reconciliação. E essa é a mesa que Deus traz para mim e para você, da reconciliação, do perdão. A mesa onde vai ter a fartura, a provisão de Deus. Deus te tira de uma condição para te botar em outra, porque só senta na mesa quem é filho do rei, irmão. Pegou essa não, irmão? Posso ouvir um amém aqui nessa noite? O rei só coloca na mesa os seus filhos. E quem é filho é príncipe. Amém? Então tem príncipes e princesas do Senhor nessa noite para sentar na mesa. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o texto, 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o 5, e aí a gente vai caminhar aqui por alguns textos. Diz assim a palavra do Senhor: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonas?
Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade. Repita comigo assim: bondade. Que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu o rei: Ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Repita comigo assim: aleijado de ambos os pés. Versículo 4: E aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Londebar. Repita comigo assim: Londebar. Fala para o teu irmão assim: hoje é dia de sair de Londebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Londebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Até aqui. Então essa é uma história linda, uma história de uma aliança. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá em 2 Samuel capítulo 4, nós vamos ver que Davi era muito amigo de Jonas. Jonas era filho do rei Saul, que antecedia antes do reinado do rei Davi. Davi fez uma aliança tão grande com Jonas, filho de Saul, que Jonas, ele sempre, quando o pai dele vinha para perseguir Davi, para tentar pegar Davi, porque a fama de Davi já estava crescendo, né? Davi era um cara de guerra, um cara de batalha, estava sempre às frentes. E aí Jonas, toda vez que o pai dele maquinava um plano para pegar o rei Davi ainda, ele ia lá e falava: Davi, ó, meu pai vai vir por aqui, por ali, e aí Davi conseguia fugir. De tanta amizade, e assim, uma amizade entrelaçada mesmo entre eles mesmo, de eles fazer lá no capítulo 4, uma aliança um com o outro. Eles chegam a ponto, o pastor Roberto, de falar assim: é o seguinte, se um dia eu morrer primeiro, você cuida dos meus filhos, e se um dia você morrer, eu vou cuidar dos seus filhos. Assim eles fizeram, Yuri. Esse ato, esse pacto de aliança, de unidade, de amizade, de um carinho, de amor, que quem morresse primeiro estava na responsabilidade de cuidar da família, dos filhos, do que deixou. E assim, Davi chega um momento, ele é consagrado, vai reinar, está lá no seu reinado, no seu palácio, e o Espírito Santo, imagino ele, irmão de Jairo, ele caminhando no seu palácio, tudo tranquilo, seus soldados tudo no controle, lá guerreando. E aí o Espírito Santo toca nele e fala assim: pô, rapaz, tu fez uma aliança com alguém aí. Puxa aí na sua memória aí, que tu fez um pacto de aliança com uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele puxou, aí ele falou: rapaz, eu fiz um pacto com Jonas. Verdade. Eu fiz uma aliança com ele, que se eu morresse, ele ia cuidar dos meus filhos, e vice-versa ia cuidar. E aí ele falou: então eu vou chamar Ziba, que trabalhava com o rei Saul, com Jonas. Ele deve saber se alguém ainda, porque todos da família de Saul praticamente morreu todo mundo. Segundo a Bíblia diz que só Mefibosete era um desses sobreviventes. Porque Mefibosete, quando vieram para pegar Saul, atacar, ele tinha a idade de 3 anos. Estava no colo da sua cuidadora, e quando ela houve aquele alvoroço de invasão, ela corre com a criança, cai do colo dele, e Mefibosete quebra as 2 pernas. Ele se torna coxo das 2 pernas. Ele ficou aleijado das 2 pernas. Essa é a história de Mefibosete. Uma criança que caiu aos 3 anos de idade do colo da sua cuidadora, e aonde ele quebra as suas pernas, e ali ficou aleijado de ambas as pernas. E aí Davi lembra dessa aliança e pergunta a Ziba, como lemos aqui:
se havia alguém ainda da família de Saul que ele pudesse ter de bondade. E aí Ziba fala assim: existe um sim, filho de Jonas. Olha de quem era, irmão, filho de Jonas. E ele mora lá em Londebar. Primeiro vamos entender o que significa o nome Mefibosete. Representa o sofrimento e a vulnerabilidade da força e nas suas emoções. O nome Mefibosete significa isso. Representa uma vida sofrida de vulnerabilidade das forças e das suas emoções. Havia alguém que era não somente aleijado de ambas as pernas, mas que havia também na sua alma deficiências. Havia na sua alma um sofrimento, uma dor, de uma incapacidade de fazer algo, de construir algo. E aí vamos entender um pouquinho o que significa a cidade de Londebar. É o lugar da esterilidade, sem pastagem, o lugar onde não consegue haver fruto, um lugar que não tem como frutificar. É o lugar onde não tem vida. É um lugar onde não tem perspectiva de mudança. Ali, segundo a história, é o lugar onde ficavam justamente os coxos, os doentes, os leprosos, aqueles que eram afastados do grupo, do meio do povo, e ia habitar nesse lugar. Aqueles que não tinham sua família, era o lugar onde havia sofrimento. E também era o lugar do isolamento. Sabe, irmão, quantas das vezes nós nos encontramos assim, achando que estamos num lugar de isolamento, num lugar onde parece que as coisas não vão fluir, que não vai crescer, que parece que não vai mudar. Mas tudo muda quando Deus entra na minha e na sua história, meu irmão. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Há uma possibilidade em Deus e há uma aliança de Deus que Deus fez com o homem. Quando assim Noé saiu da arca, Gênesis, se eu não me engano, capítulo 14, Deus fez uma aliança, colocou um arco-íris no céu e falou: essa é a minha aliança com o homem de novo. Então Deus fez aliança comigo e com você, amém? Então, irmão, aquilo que a gente vê somente como impossibilidade, sem esperança, sem um futuro, quando Deus resolve entrar na história, Ele muda todo o quadro, meu e seu, irmão. Como um dia, 23 anos, mudou o meu quadro de vida que eu vivia antes de conhecer a Cristo. E eu posso te dizer que não era muito distante de estar morando dentro de uma Londebar, não, irmão. Uma vida em tantas áreas de esterilidade. Muitas das vezes no isolamento da alma. Às vezes a gente está no meio desse, mas só a alma sabe como está. Só você como se encontra às vezes num culto desse. Você veio porque o Espírito te pegou e te trouxe. Porque você precisa ouvir da parte de Deus. Porque o que vai mudar a minha história e a sua é a palavra de Deus. O que gera fé no teu coração, no meu coração, é em ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A libertação minha e sua só vai vir quando conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra ela liberta, a palavra ela traz consolo, a palavra ela traz cura. A palavra muda história de vida. Quem sabe você se imagina, minha vida não tem mais jeito. Quem disse? Quantas das vezes eu me caí em pensamentos assim?
gerado num lar deslacerado, fora de casamento, sem perspectiva, ouvindo algumas coisas da parentela que nunca te jogava para baixo, a não ser para baixo. E aí a gente vai construindo essas mazelas dentro da gente. E a gente vai construindo a nossa Londebar. O lugar da esterilidade, o lugar onde não floresce, o lugar dos isolamentos. Quantos entram por uma Londebar da vida? Por causa das suas deficiências. Mas eu não vejo nenhuma deficiência quando se encontrou com Jesus, que Jesus não mudou a história da deficiência. Aleluia. Todos que se depararam com Jesus, Jesus mudou a história da vida dele. Então, Mefibosete representa o sofrimento. Sofrimento da alma, da vida. E o Londebar é o lugar da esterilidade, o lugar do isolamento. Mas aqui no versículo 3 a gente já começa a ver Deus operando, Deus agindo, porque é a graça de Deus que vem sobre mim, sobre você. Por isso que a mesa cura, a mesa tem honra, na mesa tem restituição. A mesa é o lugar disso tudo para mim e para você. E há sempre um alimento. Quem está na mesa se alimenta. No versículo 3, vai dizer assim: disse o rei, não há alguém da casa de Saul para que use da bondade. Tu vê que há uma graça de Deus, há uma bondade de Deus por alguém. Sabe, irmão, se nós estamos aqui é pela graça e por uma bondade de Deus. Porque Deus nos amou antes de nós amarmos Ele. E por isso Ele deu o seu único Filho unigênito para morrer naquela cruz, para que eu e você não venhamos perecer e ter a vida eterna. Há uma bondade de Deus, está aqui. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus. O rei Davi aqui, ele simboliza o próprio Deus. É ele falando: eu, o próprio Deus, quero ser bom com alguém da família de Saul. Eu sei que Saul quis me perseguir, tive oportunidade de matar ele, mas eu não fiz isso, porque eu reconheci a unção que estava sobre ele. Ele só se perdeu na sua caminhada. Quando eu vejo Deus tendo bondade com alguém que errou no passado, eu vejo Deus dando esperança de novo para consertar a história de alguém. Quem está comigo, diga amém. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pais. Tu vê que Ziba já expõe a sua deficiência. Sabe, tanta gente aqui fora nos conhece pelas nossas fraquezas, pelas nossas deficiências, irmão. Ali é o fulano que tem isso, ali é o Deltrano que é o beberrão, ali é o fulano que não paga ninguém, ali é o fulano que não sei o quê. Deus não está preocupado com a sua deficiência. A sua deficiência não impede de você chegar à mesa dele hoje. O que te falam de você lá fora, ou da maneira que vê como você está, não é a mesma visão da ótica de Deus. Deus nunca vai te ver como alguém te vê lá fora. Deus não vê dessa forma. Porque se Deus visse sempre dessa forma, nós não estaríamos aqui, estava tudo acabado lá na época de Noé, então. Nem Noé se safava. Deus acabava por ali tudo. Mas Deus sempre vê algo de esperança para mim e para você, irmão. Aleluia. Aleluia. Aleijados os pés, Jesus é a cura das nossas deformidades. Lucas 5, 18, 26. Quem não lembra da história dos amigos que desceram do teto com aquele paralítico e colocaram diante de Jesus, e Jesus ora, cura aquele homem pega a sua maca, ele dobra no meio, bota ela nas costas e vai embora curado.
Sabe, toda deficiência, quando se depara com Jesus, há uma cura, irmão. Quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite para curar as suas deficiências. Deixa expor as suas deficiências. Jesus quer que você se exponha para Ele. Não é para mim, mas é para o Senhor. Quem não lembra lá do capítulo Marcos também? Um homem da mão esmirrada, está num grupo, gente pra caramba dentro de uma casa. Jesus chama aquele camarada, levanta, traz ele para o meio. E aí manda ele expor a sua deficiência. Quando ele expõe, Jesus ora e cura. Às vezes só somos curados quando a gente expõe as nossas dificuldades, irmão. Enquanto você omitir ou ocultar, tu não vai ser curado. É quando você está doente, tu no médico, tu nunca vai tratar a doença. E você também precisa ir na pessoa certa, no especialista. Hoje, a minha filha estava 3 dias com febre. Aí eu falei, hoje eu vou levar ela na emergência. Na emergência eu vou pegar um clínico geral, ele vai dar, mas como eu percebi que ela está com o ouvido entupido, nariz bastante congestionado, dor de cabeça, dor na garganta. Aí eu falei, vou lá na clínica de alergia que eu costumo levar ela. Vou levar num especialista das vias respiratórias aéreas. Ele vai ser mais objetivo. E aí levei ela lá hoje. Porque na emergência poucos vão pegar, vai aquele aparelhinho dentro do ouvido para olhar, para ver se está inflamado, dentro das vias nasais. Aí abriu a boquinha dela, pegou aquele palitinho, aí jogou a luzinha e falou, aqui pai, como é que está inflamado isso? Olha como é que está com pus. Por isso que tem febre. Fui logo na raiz do problema. Aí ela, está aqui, ó. Aí vem a parte dolorida, né? 10 dias de amoxicilina com clavulanato, uma delícia, irmão. Deixei um rins ali na farmácia Pacheco. Foi doído. Mas é assim, irmão, a cura só vem com dor. Só quando espreme. O furúnculo só fica curado quando tu bota o carnegão para fora, sim ou não? Quando tu fica ali de paliativo, está ali o furúnculo, febre, dolorido, inflamado, aquilo feio. Mas quando tu espreme, é uma dor que ninguém aguenta. Mas depois que saiu, está curado. Só tratar. Se expor muitas das vezes dói, mas é o processo da minha e da sua cura. Amém? Aleluia. Quem está comigo, diga amém. No versículo 4, falaram o local que ele estava. E aonde está? Pergunta o rei. Perguntou-lhe o rei a Ziba. E respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amel, em Lon-debar. O lugar da esterilidade, o lugar infrutífero, o lugar dos esquecidos, o lugar dos coxos, o lugar dos desamparados. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão, não importa o Lon-debar que tu está, o que Deus quer fazer hoje é nos tirar do lugar do esquecimento e do lugar da esterilidade. Deus está fazendo uma proposta para mim e para você hoje de nos tirar de Lon-debar. Quem sabe tu está vivendo um dia de Lon-debar na sua vida, mas Deus quer te tirar hoje. Deus está mandando alguém te pegar, ou alguém de repente te convidou para tu estar aqui hoje, tu não era nem para estar aqui, ou de repente tu nem queria vir para o culto. O Espírito Santo, que é o nosso amigo, que nos ajuda, que intercede por nós com gemidos, ele falou, vai lá hoje, que é o dia de tu sair dessa Lon-debar, meu irmão. Vai pegar o que é seu. Deus quer nos tirar desse lugar do esquecimento. Deus quer nos tirar do lugar da esterilidade. Aleluia. Deus quer mudar a nossa história. Não importa a sua condição, o seu estado físico ou emocional, como se encontra as deficiências minha e sua. O que Deus quer fazer é curarmos-nos nessa noite e nos tirar do lugar da vergonha, do lugar do esquecimento e nos trazer para uma mesa, para um banquete. Aleluia. Deus quer restituir a alegria, Deus quer restituir a fé em você, Deus quer restituir a esperança.
Versículo 5, então vem o comando do rei. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Londebar. Aleluia, aleluia. Há uma voz profética nessa noite que manda te tirar de Londebar, meu irmão. Traga ele, tira ele de Londebar. Tira ele desse ambiente, tira desse lugar do esquecimento. Aleluia, tira ele desse ambiente infrutífero. Tira ele, busca ele, traga ele para mim. Há uma voz que está sussurrando no meu e no teu coração, falando: sai de Londebar, vem para a minha mesa. Como é muito bom estar à mesa, meu irmão. Como é muito bom quando tu vai almoçar e pode reunir todos da família. Domingo foi festa da minha família, dos aniversariantes do mês, e 95 anos do meu avô, e a minha avó fez em junho. Reunimos quase toda a família. Quase todos puderam estar ali, netos, bisnetos, filhos. E uma coisa que me marca na vida da minha avó, são 60, ela está, se não me engano, ela fez 70 anos de casados com meu avô, meu irmão. 70 anos. Teve 12 filhos. E uma coisa que marca na minha família, ver minha avó e meu avô, é isso. Como eles se alegram quando está todo mundo reunido. Porque no ambiente da mesa cura. No ambiente da mesa há alimento. No ambiente da mesa, ainda que os irmãos estão arranhados um com o outro, quebra isso e há reconciliamento. Porque o ambiente da mesa é o ambiente da família. E aí meus avós, eles ficam alegres. Meu avô agora já está com a dificuldade da idade, está dando Alzheimer nele. E às vezes tem que falar: oi, foi ele. E aí ele não lembra, tem que falar: eu sou o fulano. Aí ele: ah, tá. Mas a minha avó tem a mente dela íntegra ainda, irmão. O corpo não está legal. Usa o apoiozinho da muletinha, mas a mente dela está íntegra. E ela conversa contigo, coisa da história dela, e como isso me alegra quando eu converso com ela. Minha avó é totalmente religiosa, ela ainda é católica, mas ela é muito devota ao Senhor, e ela planta isso para os filhos, para os netos, e toda vez que tem a festa, ela faz o momento dela lá, as orações, as rezas dela, e logo depois ela fala assim: a minha família me chama de Rodrigo, tá, gente? Eu sou Ângelo aqui para fora, mas na família me chama de Rodrigo, que é meu segundo nome. Aí ela chama o Rodrigo para trazer a palavra dele e orar por nós. E um dia ela falou para mim assim: se eu partir, continue fazendo isso. Olha que responsabilidade. Porque o ambiente da mesa traz cura. E se vocês soubessem um pouquinho da minha história, de quando eu nasci, e como é que Deus faz, como é que Deus te chama à mesa para te honrar, te exaltar, irmão? Porque quando eu nasci, essa minha mesma avó que eu estou dando testemunho, os relatos da minha família da parte materna, diz que ela não queria nem me ver. Ela não queria me ver. Olha o que Deus faz, irmão. Hoje ela pede para quando ela partir, eu continuar dando as orações na família. Aquele que ela rejeitou. Isso é sair de Londebar, meu irmão. Isso é sair de Londebar. O meu pai não morou comigo, o filho dela. Passei minha juventude e adolescência muito distante dele. O meu tio Samuel que me pegava e me levava para minha avó quando ela começou a me receber. Aqui o filho do Vavá. Esse é o filho do Vavá. E hoje,
Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai. Vou constantemente na casa dele, moro em Barra Mansa. Deus me curou da orfandade, porque eu expus para o Senhor. Na mesa cura, pastor Roberto. E hoje, de tanto eu mandar para o meu pai pelo WhatsApp, às vezes ele não me responde, que ele tem essa dificuldade com o celular. Eu te amo, eu mando para ele, bom dia pai, eu te amo, tem um final de semana excelente, abençoado. E aí na festa dele agora em maio, ele chorando, me abraçou e falou, meu filho, eu também te amo. Tem coisa melhor do que tu ouvir isso, irmão? Eu sei que o meu irmão e minha irmã que convive com ele, pode ter tido... Eu sinto que o meu pai ele é bronco, é nordestino, sabe? Ele não tem muito essa da afetividade. Eu sinto que a minha irmã sofre muito com isso. E eu sempre estou ministrando algo na minha irmã. Vem eu, vem minha irmã, depois vem o Bruno. A Bruna e o Bruno. Mas isso é bom demais escutar isso, irmão. De algo que você quis tanto escutar desde criança. E tu escuta depois de um período dele... Eu ir no açougue com ele e falar que ó, esse é o meu filho que eu falo que é pastor. Que mora lá no Rio de Janeiro. Eu tinha tudo para dar errado, irmão. Mas Deus me tirou da Londembar dessa vida. Deus me tirou de Londembar. Kelly, Deus te tirou de Londembar. Pastor Roberto, Deus te tirou da Londembar. Como é que te conhecia? Caindo pelos cantos. Quem dizia que pastor Roberto vivia só na branquinha, irmão? Não é na H2O não. Hoje um homem de Deus, profeta do Senhor, dom de cura. Deus tira de Londembar, chama para a mesa. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus te tira de Londembar, traga ele para mim. Então mandou o rei Davi trazê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, eu quero ler com os irmãos esse versículo. Olha o que Deus faz comigo e com você. Romanos, estou acabando, irmão. 28 e 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um chamado de Deus para a sua vida e para a minha, com um propósito, irmão. Por isso que hoje eu entendo porque eu estou ali na família, por isso que ali tem esse momento de eu estar sempre trazendo a palavra. E a primeira vez quando eu tive essa oportunidade foi quando o meu primo morreu. Mataram ele, foi a primeira vez lá no cemitério, eu pude pregar para ali, para a família, mostrar Jesus para ele, mostrar para minha tia, que perdeu o meu primo, porque Deus te chama para um propósito, irmão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu não entende o que tu está passando, mas há um propósito nisso. Londembar não é o teu lugar da eternidade. Londembar é um processo da sua vida para você chegar onde Deus quer que tu esteja. Aleluia. E aí no versículo 29 vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ah, irmão, hoje eu e você são como a imagem do Filho de Deus. Ei, domingo eu escutei, eu não estava aqui, mas falou que nós somos a carta de Deus. Então você é uma carta, você tem um propósito, você leva a Deus para as pessoas. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir, glorificar Jesus, irmão?
Deus te justifica, Ele te predestinou, Ele te justifica e te glorifica através do nome dEle. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, e o filho de Saul, a Davi. Aí olha só, olha a atitude de Mefibosete. A Bíblia vai dizer que inclinou-se, prostrando-se com o rosto à terra. Sabe, Mefibosete, ele teve a humildade, porque a gente não pode chegar diante do rei de qualquer maneira, irmão. Nós temos que ter humildade, simplicidade. Isso é reconhecer o nosso estado real diante da grandeza do Todo-Poderoso. Isso quebrou o coração do rei, meu irmão. Quando nós nos quebrantamos na presença dele, quando nós nos desarmamos, porque a gente vem com muita arma, por causa da nossa história, mas quando nós tiramos toda essa capa, essa arma, essa armadura e nos quebrantamos, isso mexe com o coração do rei. A Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Provérbios vai falar sobre que Deus tem uma resistência para aqueles que não são humildes, que não se quebranta, que não tem humildade, que não se reconhece. Sabe, o segredo da Bíblia toda é você se reconhecer diante dele, irmão. É o teu estado. Apresenta para ele as suas deficiências para ele nessa noite, para que ele te cure. Quem seja não é física, mas é da tua alma. Há uma deficiência na tua alma, no teu espírito, que ele quer curar nessa noite. Então ele teve humildade, ele reverenciou o rei, inclinou-se prostrando. Mateus 5,5 vai dizer: bem-aventurados os humildes, porque herdarão, aleluia, o reino dos céus. Só vai herdar os humildes. Sermão da montanha, Mateus capítulo 5 vai dizer sobre isso: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A humildade te dá posse de uma terra, irmão. A humildade te dá a habilitação de você morar num lugar melhor. A humildade é um passaporte para o céu. Bem-aventurado, felizes. A palavra bem-aventurado é felizes. Os humildes de coração. Estou acabando, irmão. Aleluia. Aleluia. No versículo 7, então lhe disse Davi: não temas. Sabe o que significa isso, irmão? A graça de Deus. Quando toda vez que Deus fala contigo assim, não temas, isso é graça de Deus contigo. Deus está falando: fica tranquilo, não vai haver juízo sobre você, mas vem graça sobre vós. João, vem graça sobre nós, João. Não temas. E ele vai dizer: porque usarei de bondade. A graça de Deus
Quando estamos diante do rei, nós não vemos a não ser a graça de Deus, irmão. O amor, ágape. Aleluia. Quando estamos diante do Todo-Poderoso, nós vemos o amor, a fidelidade dele comigo e contigo, ainda que eu e você quebramos a aliança várias vezes, falhamos com as nossas palavras com ele, mas ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa, ele é fiel. A graça de Deus vem sobre mim e sobre você, meu irmão. Usarei de bondade. E aí ele ainda vai falando. Primeiro ele vai dizer, não temas. Porque aí depois ele vai falar o segundo, usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, por amor de uma aliança que foi feita. Ei, irmão, há uma aliança de Deus feita lá no Antigo Testamento comigo e com você. Por isso que Jesus morreu, por causa da aliança. Por isso que Jesus é o sangue da nova aliança. Aleluia. Oh, labassuria manaragai. E aí ele vai dizer, Jonas, teu pai. E aí ele vai dizer, e te restituirei. Ei, tem restituição daquilo tudo que você perdeu. Deus é o Deus da restituição, meu irmão. Ele vai dizer, restituirei todas as terras de Saul. Ei, sabe o que o rei fez? O rei Davi falou, toda a terra de Davi, tudo aquilo que ele era dele, quero que dê tudo para Mefibosete agora. Tem noção disso, meu irmão? Parou para imaginar isso? Parou para conjecturar essa bênção? Aleluia. Às vezes tu está aí sem perspectiva, sem nada, e de repente, meu irmão, vem algo da parte de Deus para restituir muito mais além daquilo que tu pensou, imaginou e pensa. Imagina. Vem restituição de Deus para a sua vida. Deus não quer só te tirar do lugar da vergonha, do lugar do esquecimento. Ele quer te trazer à mesa. Ele quer te dar graça. Ele quer te dar bondade. Ele quer te dar restituição. E depois ele vai falar, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Ei, irmão, há uma mesa farta. Há uma palavra diariamente de Deus para mim e para você, que vai nos alimentar, que vai fortalecer o teu espírito, que tu vai viver de fé em fé, de glória em glória, até a volta dele. Há uma mesa preparada para mim e para você, para nos alimentarmos dia e noite. Aplauda a Ele, glorifica a Ele. Há uma mesa. O rei falou, tu comerás sempre a minha mesa. Sabe, irmão, para perceber que quando estamos sentados na mesa, a mesa, ela encobre as minhas deficiências. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando nós estamos na mesa, as nossas deficiências jogadas por terra, irmão, nós não vemos mais, Deus não está, nem Ele está vendo, porque a mesa encobre os nossos defeitos. Essa foi a mensagem que Deus me deu lá naquele dia do RV. Falou, meu filho, tu quando está na mesa, eu não vejo mais os teus defeitos. Eu só te vejo da cintura para cima. Sabe o que significa? Não me interessa como você andou o teu passado, o que importa é daqui para frente. A Bíblia vai dizer que até os últimos dias de Davi, Mefibosete sentou à mesa do rei como um dos filhos dele, meu irmão. Ninguém tirou. E esse camarada Ziba lá na frente tentou dar um golpe nele. Tentou pegar um pouquinho da terra daquilo que o rei Davi deu. Quando o rei soube, filho, já era. Não toca no filho de Deus. Não mexe com aquilo que Deus restituiu. Não mexe com aquilo que Deus santificou. Segunda Coríntios 12, 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Está até aqui.
Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Quando estamos na mesa, vem graça, e na nossa fraqueza, o Espírito de Deus nós vamos sendo moldados, lapidados, nós somos aperfeiçoados. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Deus venha sobre mim e sobre você, meu irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A graça de Deus já era o bastante, irmão, mas Deus quer te dar muito mais além. O rei deu terra para Mefibosete, botou ele na mesa, mudou as suas vestimentas, mudou a história dele. Aleluia, ele estava no ambiente real agora. Deus tira ele do lugar do esquecimento, tira ele do lugar onde ninguém via, mas Deus estava vendo ele. E é assim que Deus quer fazer com você nessa noite. É assim que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Deus quer te tirar desse lugar de isolamento. Sai desse ambiente escuro. Sai desse lugar, sai dessas deformidades da tua alma. Traga para Ele, fala: eis-me aqui, Senhor. Cura-me, me leva para a mesa. Ele manda te chamar hoje. Vem para a mesa. Há pão, há bebida, há comida na mesa, vem. Aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. E para fechar, no versículo 7, quero terminar com essa parte, que usou de bondade, restituição e provisão. Comerás sempre à minha mesa. O Salmo 23, e aqui termina. Tinha gente que zombava de você, irmão, que te vinha como nada. Eu ouvi tanta coisa, que eu não ia passar dos 20 anos, que eu não ia servir para ser, eu ia ser só um soldadinho do nada no quartel, que eu ia dar para bandido, para tudo de ruim. Eu ouvi isso, irmão. Mas olha o que diz o Salmo 23. E aqui eu termino. O versículo 6 vai dizer assim: não comas o pão do invejoso. E não, estou em Provérbios, irmão, desculpa. Aleluia. Ô Sarinha, tem como tu botar a sua mesa cura aí para mim? Acho que o Salmo 23 foi arrebentado da minha Bíblia. Cheguei. Olha o que ele vai dizer. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei. Não é isso aqui não. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. É isso que Deus vai fazer contigo na mesa. Vai preparar uma mesa com todos aqueles que te zombaram, com todo aquele que não te via como nada, como ninguém. Aleluia, Deus te chama para a mesa, prepara para você, derrama azeite. Sabe o que significa? Deus está derramando unção sobre você, Deus está dando o Espírito dele, e ainda vai transbordar sobre você, você vai ser cheio da presença de Deus. Aquele que não te via como nada, vai começar a te ver como um homem de Deus, como mulher de Deus, filho de Deus, príncipes e princesas do Senhor. Aleluia, eu te convido a ficar de pé nessa noite, aqueles que querem vir à mesa, há uma mesa preparada para você aqui.